Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como Faço Pro Seu Pé. Eu sou a Lívia e tô aqui com a minha amiga Cíntia. Oi, gente. E no episódio de hoje, a gente tem uma au pair profi. Ela tá fazendo carreira de au pair, ela já tá no terceiro au pair dela. Cara, não tem pessoa melhor para falar aqui da vida de au pair. Ela já foi au pair na Inglaterra, na Suécia, e agora ela tá na Holanda. E ela veio aqui contar todos os babados. Bem-vinda, Ania. Oi, obrigada. Obrigada por ter tirado um tempo para vir conversar com a gente no seu dia de folga de au pair, que é um dia muito importante para todas as au pairs. E para vir aqui sentar, conversar com a gente, conversar sobre o programa de au pair e tentar inspirar e ajudar outras meninas que estão com os mesmos sonhos que a gente teve, né? E, gente, a Ania é uma au pair collecting languages. Eu amei essa frase. Eu achei linda. Vamos traduzir para quem não fala inglês? É au pair colecionando línguas. Quantos idiomas você fala no momento? Aí a gente depende se é fluente ou se só tô no nível aí que dá pra conversar. Ah, dá para conversar, tá bom. Português, inglês, espanhol, italiano, sueco e tô aprendendo holandês. Menina, poliglota, você é diplomata. Tá colecionando mesmo! Mas esse Tomara. amor por essa de aprender línguas começou com o seu programa de au pair ou você começou o au pair por causa desse amor por aprender línguas? Eu comecei o au pair por causa disso. O amor eu acho que veio da minha mãe, que quando eu era muito pequenininha, ela tentou me ensinar japonês e francês, que são as línguas que ela fala. Caraca! Mas não entraram na minha cabeça de jeito nenhum. Gente. Eu pequenininha só queria saber de aprender catalão e espanhol. E ela começou a botar um coral que só cantava em latim para eu ouvir. Daí do latim eu fui pro italiano e vamos seguir em frente. Quero muito aprender islandês um dia, quem sabe? Ah, queria também, mas acho que não tem espaço na minha cabeça. Uma hora você mistura tudo. Uma hora você mistura tudo, porque as crianças aqui falam holandês e só holandês. E o que mais tem é que eles falam palavras que conheço, meu cérebro fala, eu conheço daqui do sueco. Eu respondo em sueco, as crianças ficam olhando pra mim, o que você tá falando? Que eu não entendi nada. Pois é muito bizarro isso, né? Eu tenho esse problema quando eu quero falar espanhol, me vem alemão na cabeça. Porque alemão eu estudei mais, espanhol eu estudei, tipo, 1000 séculos atrás. Então eu nem lembro. E aí vem alemão, é tipo o meu cérebro falando, tá, qual é a próxima língua que você fala? Pega aquela. Vamos tentar a próxima. Não, e tipo assim, espanhol e alemão super Pois parecido. é, nada a ver. Nada a ver. Muito. É muito bizarro como o cérebro funciona, né? Mas é mesmo. Então, você chegou a cogitar, porque assim, você veio o seu pé na Europa, né? Você já está no teu terceiro país. Você chegou a cogitar seu pé nos Estados Unidos antes? Cheguei, mas eu não tenho confiança nenhuma para dirigir. Não é nem questão que muitas vezes, quando tem meninas que vão fazer a prova, a autoescola, demora a passar, acaba ficando desmotivada. Eu, no caso, eu não confio em mim no volante, porque eu me distraio muito facilmente. Então eu falei, eu preciso procurar por um lugar onde eu não preciso dirigir. Eu tenho vontade de aprender, mas eu não queria que fosse o meu dever dirigir 3 crianças no carro, onde tá todo mundo dependendo de mim. Muita responsabilidade, né? Mas isso é interessante falar, porque tem muita gente. Nossa, eu vejo muita gente nos grupões falando, tipo, desesperadas. Ah, eu não tenho CNH, eu quero ser au pair, não tenho CNH. Gente, vem pra Europa. Tem muito pouca família que pede pra dirigir. Então, o primeiro lugar que você resolveu depois que você desconsiderou os Estados Unidos, você veio pra Inglaterra. Sim, mas não foi intencional. Como é que você chegou aqui? Eu estava em vários grupos do WhatsApp de au pair na Europa. O pessoal falava, eu quero ir para Luxemburgo. Alguém sabe da Espanha? Alguém sabe da Dinamarca? Alguém sabe disso, daquilo? E alguém mandou um grupo de au pair em Londres. Não era nem na Inglaterra no geral, era em Londres. Eu falei, a gente tá juntando informação, vamos entrar no grupo, né? Quem sabe? Daí uma menina falou, olha, a minha família tá precisando de alguém para novembro. Isso era, assim, final de setembro. Alguém tem interesse e disponibilidade de vir? Na hora eu falei, eu não quero em novembro, eu planejando em janeiro antes. Mas se eu começar agora, eu posso fazer uma entrevista, ver como é que é. Eu posso ser sincera com eles, olha, eu não tô interessada em ir agora, mas eu quero saber como é que é o processo de entrevista e tudo mais. Porém, eu gostei muito deles e eles gostaram muito de mim. Então, no final das contas, começo de novembro, tava eu indo pra Inglaterra. Como é que você fez? Porque não tem visto, né? O que eu fiz foi que eu comecei um curso. E eu achei um curso de teatro, que é a área que eu mais gosto, que encaixava direitinho com o schedule que eles precisavam. Eles precisavam de mim antes e depois da aula. Então, eu peguei o visto de estudante, fui morar com eles, pelo fato de que eu estaria morando com eles, eu não precisei provar que eu tinha dinheiro para me manter.
E eu encaixava direitinho, ajudava as crianças a se arrumarem para a escola, ia pro curso, voltava do curso, na hora que as crianças estavam voltando da escola, que era a mãe que ia buscar de carro, e passava o resto da tarde com elas. Você ficou um ano? Isso. Tá. Só para o pessoal saber, porque tem muito golpe de família que diz ser da Inglaterra, né? Muito golpe, porque Uhum. aqui não tem visto de au pair. E aí aparecem essas famílias, não, porque a gente vai te dar outro visto, não sei o quê, o nosso advogado da família. E eles até mandam um documento, gente, um documento com um selo do Home Office e falando não sei o que de au pair. Gente, aqui não tem visto de au pair nem para europeu mais. Nada. Então, se alguém Uhum. te mandar esse documento, corre. Corre com esse lado. E mandou o advogado, pediu para pagar a taxa de alguma coisa, mandou um monte de documento e já cai fora, porque família não faz isso. Pois é. E como estudante, infelizmente, também não dá mais para vir, porque estudante não pode trabalhar. E estudante é muito caro Uhum. também. Mas se você olhar o programa de voluntariado, tem um visto de voluntário, muita gente está vindo assim. Então dá uma olhada lá. A Inglaterra Por tá quando? ficando cada vez mais complicada. É, E nem adianta ter passaporte europeu, porque também não vai te ajudar mais, não. Então, pois é. Mas então, aí você veio para Inglaterra, então meio que foi por acaso, e aí você Uhum. ficou um ano. Isso. E aí, como é que foi? Como é que foi esse pulo para a Suécia? Você voltou para o Brasil? Você foi direto para a Suécia? Eu voltei pro Brasil no finalzinho de 2019, que eu fui no final de 2018. Passei um mês em casa, meu irmão falou, tem como vir pra cá em dezembro, porque a gente tá muito atolado com o trabalho, eu tinha um sobrinho de um ano na época, eu queria alguém que ficasse com ele, e eu confio em você. Daí eu fui, nisso eu tô em Curitiba, eu sou do Rio, tinha um curso de teatro musical lá, eu falei, vou fazer audição, vamos ver como é que é. Entrei no curso, fiquei com eles, era pra ficar mais um ano, mas aí veio Covid. é. Veio Covid, Você falou 2019, eu já vi, já vem. veio Covid e o curso parou. Parou o Brasil inteiro também. Fiquei com ele até o final do ano, voltei para minha casa no Rio. Daí passei 2021 inteiro, comecei um negócio que eu fechei para vir. Falei, não me sinto mais feliz aqui. Eu acho que acontece com muito brasileiro. Depois que vai fazer intercâmbio, a gente volta e fica, o que eu tô fazendo aqui? É. Nessa época eu já tava estudando sueco, falei, vou tentar au pair na Suécia. Entrei no Open World e a família vem pra Suécia. O que que te fez estudar sueco? É, Então, quando eu tava em Londres, eu conheci uma menina do lado de fora de um teatro, que ela veio da Suécia. Eu falei, legal, a gente se seguiu no Instagram, como a gente faz, né, quando a gente conhece gente nova. E ela começou a fazer vários stories sobre a viagem dela. Era a primeira viagem dela pra Londres sozinha. Eu falei, cara, que língua bonita. Pronto. e como é que foi para pegar o visto de au pair para a Suécia? Muito tranquilo. O negócio é que agora mudou um pouquinho e, pelo que eu entendi, você precisa ir na embaixada mostrar seu passaporte. Mas quando eu vi, tudo que eu precisei foi de uma foto, não foi nem um scanner, foi uma foto do meu passaporte. A família que começa o processo para você. O processo de au pair aqui não é aquele negócio que você vai no consulado e faz entrevista de visto. Eles te contratam como qualquer empresa contrataria um funcionário estrangeiro. Então, eles começam o processo, preenchem tudo, colocam um contrato, quanto que eles vão te pagar, quantas horas você vai trabalhar, por que que eles estão te contratando e não alguém na Suécia. Depois que está pronto, você recebe um e-mail para responder as suas informações. Você vai colocar o seu contrato, o seu seguro, que a família que paga propósito, au pair nenhuma tem que pagar o seguro. Você preenche tudo direitinho. Por que que você quer ficar um ano na Suécia? No que isso vai melhorar seu futuro? O que que você vai fazer depois de acabar? Acabou isso, você envia, paga uma taxa de 1.500 coroas e espera a sua resposta. A resposta é o mais chato, porque demora mais ou menos uns 3 meses. Mas depois disso, você vai para Brasília, na embaixada, não é consulado, é na embaixada, para tirar sua biometria, então tira sua foto, suas digitais, sua assinatura, para fazer o seu cartão de residência. A gente não tem visto no passaporte, só o cartão de residência. Agora estão pedindo para mostrar o passaporte, mas já que você já está indo para tirar a biometria, mostra o passaporte na mesma viagem. Como eu não tinha tempo, porque o meu visto ficou pronto no finalzinho de... Minha permissão ficou pronta no finalzinho de fevereiro, e eu estava para voar já dia 15, passagem comprada e tudo que a família comprou para mim, eu não tinha como ir para Brasília dia 9 de março, que era o dia que eles tinham, e esperar mais 2 semanas para ficar pronto e mandarem para mim. Então, o que eu fiz foi, existe a possibilidade de vocês mandarem essa decisão para o consulado do Rio. Eles mandaram a decisão para lá, eu peguei, fiz a minha carteirinha de residência já na Suécia, porque eu entrei aqui com papel. Olha, eu tenho autorização para morar aqui por um ano, tá aqui todas as informações, eu preciso fazer a carteirinha aqui porque não deu tempo de fazer no Brasil. Ah, bom saber que tem essa possibilidade, né? Perguntar não dói, né? Pois é. O máximo de receber um não. Aí ia ter que dar passagem, mas também não é o fim do mundo, né?
Aí você chegou na Suécia no meio de março. Isso, março de 2022. Cheguei de 16. Fiquei 1 ano, mas eu mudei de família enquanto eu tava lá. A família em geral era bem legal como pessoas, mas a relação au pair, os family não era tão boa. Eram 3 crianças, 2 mães e muitos animais. E a gente. Mas muito animal mesmo. Era um cachorro, 13 gatos, um hamster. 13 várias. gatos. 13. Várias plantas e tudo mais. Então, assim, era muita coisa para uma au pair só cuidar. É, o pé do zoológico, né? Nossa. Ai, gente. Depois de quanto tempo você começou a ter esses probleminhas com a família, assim, que você resolveu mudar? Então, assim, de cara, umas coisas que elas tinham falado não bateram exatamente com o que era. Como, por exemplo, falavam que as crianças tiravam mental health day de vez em quando. Eu falei, poxa, legal, respeito as necessidades das crianças. Mas os 2 meninos mais novos foram uma vez para a escola nos 2 meses que eu fiquei com eles. Caraca! Aí já não. Gente! Era um negócio que não só me incomodava, porque, bom, eu tinha um schedule de 25 horas na semana, não tem mais, né? Mas também me incomodavam que eram 2 crianças de 8 anos que não sabiam o meu próprio nome ainda. Caraca! Então, e não era por dificuldade intelectual, eles eram muito inteligentes, é porque realmente não vai para a escola e em casa não tinha esse estímulo para realmente aprender. Eu não tinha nem, tipo, um homeschooling. Os pais Não. não faziam homeschooling. Gente, então eles ficaram em casa fazendo nada. Fazendo nada. Caraca! E eu, como já tinha sido professora antes, eu ligo muito para educação e aprendizado, e eu sei como é bom para eles ter eu quero ler um livro, eu posso ler sozinho, eu quero jogar um jogo, eu posso ver as instruções sozinha. Ele me incomodava bastante. Então, juntando isso e várias outras coisas, como, por exemplo, eu tinha concordado em fazer a laundry das crianças, colocamos isso no contrato e tudo mais, e teve uma vez, pouco antes de uma viagem que eu fiz para Estocolmo, que me mandaram uma mensagem assim super irritada que eu não tinha ido no quarto das mães ver se elas tinham roupa para lavar para poder lavar. Aí eu tô, gente, eu já tinha lavado roupa. O erro de au pair é esse, querer ajudar onde não precisa. Eu já tinha lavado roupa delas antes que estava na lavanderia, porque eu já estava lavando roupa, não doía, eu botava a cesta na máquina. Mas não era no seu trabalho. Exato. Aí eu passei a precisar ir no quarto, ver se os lençóis estavam sujos, Que isso? se tinha roupa para lavar, para botar na máquina. Foi nessa hora que você falou, bem, eu não preciso disso. Exato, porque quando a gente está indo pela primeira vez, a gente é mais aberto, porque a gente não sabe exatamente como funciona. E já fica a dica, a gente não é obrigada a nada que a gente não concordou a fazer. Você quer ajudar de vez em quando, fazer uma troca e tudo mais, até vai. Mas quando passou a virar minha obrigação, uma coisa que a gente não tinha acordado, um schedule que era de 25 horas, passou a ser quase 50, eu falei, não dá. Que isso? Então aproveitei a minha viagem para Estocolmo e eu encontrei várias famílias em pessoa. Gente, que inteligente ela. Que eu tinha vindo ver uma peça que minha amiga estava fazendo aqui, passei o fim de semana. Eu cheguei aqui 6 horas da manhã, 9 horas eu já tinha uma entrevista com a família que eu acabei fechando. Eu fui na casa, eu conheci as crianças, vi quem tinha animal, quem não tinha. Conheci a au pair que estava na casa das famílias que estavam com au pair no momento. Abri o meu olho assim, tipo, tá, isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai. E aí eu escolhi a família com quem eu acabei ficando o resto do ano, os outros 10 meses. Aí você voltou para casa das mães e falou tchau e benção, você pegou sua mala e foi embora? Não, eu dei a eles 2 semanas. Falei, olha, não quero mais ficar. Isso aqui tá me incomodando, como vocês já sabiam, que eu já tinha falado pra elas, estava me incomodando antes da viagem. E eu acho que não vai dar certo. Vou dar pra vocês 2 semanas, que aí não sair daqui de repente, e vocês têm tempo de achar outra pessoa, se vocês quiserem, ou de organizar a rotina de vocês pra vocês darem conta. Mas em 2 semanas eu tô indo embora. A primeira vez que você falou que estava incomodando, como é que elas reagiram? Foi ok? Elas falaram que ia mudar ou foi estranho? Então, uma das mães não falou nada. Ela era muito calminha, ela era um amor. Eu sentia assim que eu tinha problema com uma delas e não com as 2. A outra falou, você que escolheu vir pra cá. Que? Aí eu, Na minha cabeça eu só falei, e eu que tô escolhendo ir embora. Boa! Gente, tem uma galera muito sem noção, né? É foda. Vamos contar um pouquinho de como foi pra você ir pra Holanda, depois daí que você passou um perrenguinho, né, pra conseguir o visto pra Holanda? Nem me fale, porque foi um perrengue desnecessário. Na Holanda, quem quer que esteja fazendo o processo agora sabe que pede um bando de documento que não faz sentido nenhum pedir. A começar por uma tal de declaração de estado civil que ninguém sabia que existia.
E que você não precisa, porque eles pedem uma certidão de nascimento nova e nessa certidão já diz que você não é casado. Uhum. Daí fui eu atrás dessa declaração. Aí peço meu tio no Brasil para tirar minha nova certidão para mim, lá no cartório onde eu fui registrada, e para perguntar se eles fazem isso. Cartório, nunca ouvi falar disso. Aí vai em outro cartório, nunca ouvi falar disso. Em outro, mas não precisa, já diz na certidão. Realmente, não precisa, já diz na certidão. Decidi ir na embaixada. Porque eu falei, quer saber, embaixada do Brasil, qualquer documento do Brasil, eles devem saber resolver. Daí a embaixada falou, olha, a gente faz já em inglês, e você vai precisar de 2 testemunhas. Se forem brasileiros, eles vão ter firma reconhecida. Se forem suecos, você vai precisar da cópia do passaporte deles, da página com as informações. Eles precisam ir no cartório para reconhecer a assinatura. Custa tanto para você assinar, que eram 180 coroas, mais 230 por testemunha. E fica pronto mais ou menos 2 semanas já em inglês direitinho. Aí eu paguei para autenticar. É só levar nesse cartório aqui, eles vão lá e autenticam e fazem a apostila para você. Beleza. Como gente que eu sou próximo o suficiente para pedir para tirar a cópia do passaporte. Eu falei, quer saber, meio complicado você pedir, por mais que você faça amizades, a cópia do passaporte é uma coisa extremamente Muito importante. importante, E eu não conhecia brasileiro nenhum, eu conhecia uma menina maravilhosa, salvou minha vida. Vocês já entrevistaram ela, Bruna, que estava na sim. Suécia? Ela me ajudou muito com o meu processo. Eu conhecia só ela de brasileiro, mas ela já estava indo para a Estônia. Não dá, eu não posso nem pedir a ela para fazer, ela não está mais aqui. Daí eu falei, tio, tenta nesse cartório aqui, que aparentemente é onde fazem tudo. Propósito, quem tá no Rio, o cartório do Meia. Mas vai assim, já vai bater no pé porque eles são chatos. Ele foi lá, pediram os documentos, eu mandei tudo pro meu tio, ele foi lá e pagou e fez. Eles falaram pra mim que ia ser 2 dias pra ligarem pra mim pra fazer uma chamada de vídeo, pra confirmar que era eu mesma fazendo a declaração. Eu falei, beleza, 2 dias não é nada. Chegou segunda-feira, nada. Eu falei, tá, passaram 2 dias agora, vamos ligar na terça. Nada. Passaram 2 semanas e nada. Aí eu falei, tio, tem como você entrar em contato com eles? Porque eu ligar na Suécia é assim complicado. E ver por que tá demorando. Aí eles, olha, eu tô ligando, não estão me atendendo nem nada. Eu mandei um e-mail reclamando. Olha só, era para ter feito o certificado digital, não recebi as informações para fazer ainda. E era para fazer uma chamada de vídeo e não recebi nada sobre ainda. Aí finalmente veio o certificado digital, quase 3 semanas depois. E depois do certificado digital, eles finalmente marcaram uma data para chamada, e no dia da chamada ninguém apareceu. E eu mandando mensagem para eles no WhatsApp, e assim, enchendo o saco mesmo, que eu mandava mensagem 1 hora depois não responderam, eu mandava outra. Porque dava para ver que eles estavam online. Aparece no WhatsApp, né, quando a pessoa tá online. Gente, nossa, que angústia. E nada. No final das contas, eu precisei mandar um e-mail enorme e já não ameaçar, mas comentar que eu estava pretendendo fazer uma reclamação oficial lá na ouvidoria, porque era importante, eu tinha tempo e já tinha sido prometida ter feito 1 mês atrás essa altura do campeonato. E aí finalmente me ligaram no dia seguinte para fazer uma chamada que era simplesmente ler o documento em voz alta, que eu dizia, é isso mesmo, esse é meu nome. Que raiva, gente. Um negócio de 2 segundos, né? Mas deixa eu voltar uma coisinha aqui rapidinho. Depois da Suécia, você tentou continuar na Suécia ou da Suécia você decidiu para Holanda porque você tinha alguma coisa te chamando na Holanda? Não tinha nada me chamando na Holanda, só 2 horas de proximidade de Estocolmo. Então, na realidade, você gostaria de ter ficado na Suécia? Isso. No seu Insta, você estava contando, né, que você queria muito ter ficado na Suécia, aí não rolou, então você tentou Dinamarca e Noruega e não rolou. Você estava tentando au pair na Dinamarca e na Noruega e não conseguiu achar família? Sim, eu estava procurando au pair, mas au pair sempre foi assim, ok, eu acho que já tive experiência suficiente como au pair, vou procurar outra coisa. Se eu não achar, eu tô feliz fazendo au pair de novo. Eu, na verdade, consegui uma oferta muito boa na Noruega, mas eu tive um pequeno problema, que não tinha o exame oficial de norueguês a tempo. E eu precisava provar um nível de norueguês para poder trabalhar lá. E você fala norueguês também? Eu falo sueco, que é muito próximo do norueguês. Eu falei, se eu estudar um pouquinho a diferença de gramática, tô de boa, porque eu não precisava ser fluente, eu só precisava ter um conhecimento considerável. Tá. Porque era numa escola, então eu precisava entender se a criança falava, oh, tia, que quebrei meu braço. Eu preciso entender o que a criança tá falando. Tia, quebrei meu braço. Nunca se sabe, as crianças vêm com coisa muito aleatória, a gente já fez uma peça, sabe disso. Pois é. Então, você morou já em 3 países diferentes. Vamos contar um pouquinho as diferenças de cada país? Por exemplo, eu assim,
Aqui na Europa a gente morou na Alemanha e agora na Inglaterra, tem muita diferença. Pra galera saber, tem muita gente, né, que fica, quero ser au pair na Europa, não sei aonde, então de repente a gente consegue falar um pouquinho de cada país, né? Uhum. É, esse negócio de generalizar, quer ser au pair na Europa, não interessa onde, faz muita diferença do país que você vai, né? Pois é, Faz. muita diferença, desde o processo do visto até como vai ser a rotina com a família, tudo, né? Uhum. Em relação ao estilo de vida, por exemplo, teve alguma coisa específica que você tinha aqui na Inglaterra ou que você tinha na Suécia? Aí na Holanda você está há pouco tempo, né? Você chegou o quê? Tem um Uhum. mês? Isso. Mas tinha alguma coisa assim que você não tinha, que era muito legal, que você gostava, que você não tinha em outro país? Pode ser uma coisa super básica ou uma coisa mais de, sei lá, as pessoas, de, As sei lá, profundas. da natureza, qualquer coisa. Natureza, Suécia ganha. Pelo menos quando eu tava morando em Estocolmo, que é floresta e lago pra tudo que é lado, e É. É, barquinho passando, não importa a estação do ano, maravilhoso. E as tempestades de neve gigante, que tem dia que você sai de casa com neve no joelho, comparando com o verão, que é super quente, nunca fica escuro, maravilhoso. Mas a maior diferença pra mim, no caso, é a opção de coisa pra fazer. Eu sou hum, uma pessoa meio senhorinha, eu gosto de ir pro teatro, pro cinema, pra museu. E Londres era o paraíso pra isso. É. é, Porque eu andava 20 minutos de onde eu tava morando com a minha família. E assim, eu tava no West End, era teatro pra tudo que é lado, e tinha músico de rua aqui, Que na questão cultural, eu acho que nada bate Londres, né? nada. porque Londres também tem não só essas mil coisas para fazer, mas também você acha, por exemplo, restaurante. Você acha comida de todos os cantos do mundo, né? Pessoas. Cosmopolitan, né? Agora, se Uhum. você quer tranquilidade, aí já não rola. Não exatamente. Mas É. se eu não tô errada, a população de Londres é mais ou menos a população da Suécia inteira como um país. Gente. Pois é, fica a dica. Mas então, essa de quando você saiu de Londres e foi para a Suécia e foi para a Escandinávia, então você sentiu essa diferença, então. Uhum. Bom, eu fui pro Brasil primeiro, É. mas teve aquela coisa de sair, e quando você sai do aeroporto em Londres, que você não consegue nem ver o chão de tanta gente que tem. E eu É. cheguei na Suécia, assim, super tranquilo, pouca gente, lugar cheio. Era o que a gente Uhum. olha no Brasil e fala, gente, de boa, não precisa nem ter fila para comprar um cachorro quente ali. E É. para eles estava lotado. É. A Holanda tem mais gente que a Suécia também. Teoricamente, você se identificou melhor com essa parte dessa tranquilidade da Escandinávia, porque você gostaria de ter ficado Uhum. lá. É, porque tem muito um melhor de dois mundos. É bem tranquilo, não há muita gente. Estocolmo, que é a capital, não tem nem 1 milhão de habitantes. Nunca tá aquele formigueiro. Porém, tem de tudo. Você quer ir em Uhum. museu? Tem. Você quer ir numa balada? Tem. Você quer ir em show? Tem. E show é muito barato. Eu tinha um passe de mais ou menos 30 euros, que me dava acesso a mais de 50 shows durante o verão dentro de um parque. Caraca, que E eram shows maneiro. grandes, tipo, Lady Gaga já tocou lá, teve My Chemical Romance ano passado, teve Zara Nossa, Larsson, assim, tem artistas grandes vão também. caraca. E assim, na rotina de au pair, claro que não dá para generalizar, né? Tipo, as crianças Uhum. inglesas são assim, as crianças suecas são É. assim. Mas como é que foi assim para você a diferença de educação pelo que você experimentou? Não precisa contar a parte da galera que não ia para a escola. Essa já, essa foi uma exceção, né? A gente pode falar da outra família. Então, eu não serei a melhor pessoa para fazer isso para vocês. Por quê? Tanto em Londres quanto na Suécia, as minhas famílias eram australianas. Eu acho que o país influencia muito em como os pais vão educar as crianças, não importa a nacionalidade deles. Uhum. Porque a diferença, mesmo eles vindo da mesma cidade, minhas host families se conheciam. O que é doido, a gente não Ah, sabia nisso no começo, até o momento que eu caraca! mostrei a minha carta de referência para minha host family na Suécia, lá a gente era vizinha, a gente foi pra escola juntas. Eu, Gente, como o assim? mundo é um ovo, gente. Gente! E a questão da rotina? Porque, por exemplo, acho que na França, na quarta, as crianças não têm aula, não é uma coisa assim? Acho que, gente, olha só, para quem não conhece a gente está gravando esse episódio numa sexta-feira de manhã. É difícil pegar no tranco.
Desculpa, qualquer informação falsa, me perdoe. Eu volto aqui para acertar tudo Ana, mas a depois. gente já falou com tanta gente, já ouviu tanta coisa que Pois é, acho que tá, o cérebro tudo mistura, não é? embaralhado no momento. É, porque agora eu comecei a falar isso da França, mas depois eu fiquei pensando, mas não é a Bélgica? A Bélgica a gente falou com a Jennifer Tem outro um dia. país, vamos falar assim. Eu acho que é França. Acho que França não tem aula na quarta e na Bélgica acaba mais cedo. O que eu quero dizer é, tem essas diferenças de rotinas. Uhum. Minha experiência, na Inglaterra, a aula começa e acaba no mesmo dia, todo dia. É. Então, se você trabalha de manhã, você vai ter basicamente o mesmo horário, e à tarde, basicamente o mesmo horário. Com exceção, se a criança tem um playdate, se tem uma atividade, se tem uma festinha, alguma coisa do tipo. Na Suécia é a mesma coisa. A aula começa na mesma hora, acaba na mesma hora. Lá é muito comum ter uma coisa chamada after school care, que eles chamam de Finkits, que acabou a escola por volta de 2, 3, mas os pais trabalham até as 5, a criança pode ficar na escola até as 5. Uhum. O garotinho que eu cuidava ficava no começo 3 vezes na semana lá, e depois ele passou a ficar uma vez na semana só, porque a gente colocou outras atividades durante a tarde. Uhum. Aqui na Holanda, as aulas acabam em diferentes horas, dependendo da escola e dependendo do dia. Então, no geral, meu menino mais velho, de 7 anos, é o único que vai pra escola. A escola dele acaba às 2h45, mas na quarta-feira acaba meio-dia. Na sexta-feira acaba às 2. Precisa de uma baita organização, isso, hein? Uhum. É. Aí na segunda-feira ele fica no after school, que era até 5h30 mais ou menos, porque aí quando o pai pega os gêmeos da creche, ele já traz ele pra casa também. Mas é o único dia que ele vai só porque ele quer brincar com os amigos lá. Nos outros dias eles vêm pra casa ou faz alguma atividade, tem natação, tem aula de música, tem rock. E aqui, vou fazer um adendo que eu pensei aqui agora. Eu acho que países como Holanda, por exemplo, você vê que tem muito mais demanda para au pair. Por quê? Porque os pais precisam trabalhar, gente. Você não consegue colocar na sua rotina isso. Vou trabalhar até meio-dia, depois eu vou trabalhar até 2 horas, depois esse dia até... Então você precisa da au pair para ajudar, principalmente nesses horários. Uhum. Quando você tem um horário mais fixo todos os dias, você consegue se organizar melhor como pai. Agora, na Holanda, eu tô pensando aqui, como é que as famílias fazem? Uhum. Se é assim, tipo, é a cultura, então a cultura do trabalho deve ser diferente também. Não vai ser que nem a nossa. Deve ser mais flexível, né? Não sei dizer, porque aqui tem muito au pair. Mas é muito au pair. Se eu escuto inglês na rua e você sabe dizer quando a pessoa que tá falando é au pair ou é só um imigrante que mudou pra cá de outra coisa. Eu não sei por quê. Au pair tem um sexto sentido e a gente sabe reconhecer as outras. Uhum. É aquela angústia, né? Aquela angústia a gente sente. Não tem A vida nuvem no olho. preta, assim, ó, sou au pair. Sabe? Gente, nós estamos brincando, tá, gente? Au pair é muito divertido e bom também de vez em quando. Aqui no parquinho aqui do lado, quando eu levo as crianças de tarde, tem sempre. É só ver au pair com as crianças. Cara, mas é bom porque você pode fazer amizade e fazer playdate, né? Gente, playdate é muito maravilhoso. Passa muito tempo rápido. Mais novinhos, que são com quem eu passo mais tempo, eles são meio antissociais com os outros, porque eles são gêmeos, então, tipo, eu já tenho tudo que eu preciso do meu irmão, ou já tenho tudo que eu preciso da minha irmã. Eles veem outra criança, tipo, com aquela olhada de lado, assim, sabe? Te conheço? Não chega nem perto. Mas as crianças da creche, eles adoram. Ah, que bom, né? Me diz uma coisa, que assim, você tá aí só um mês, né? E por enquanto não tá sendo muito legal, né, pra você. Você não tá muito feliz, ainda mais você queria ficar na Suécia. Mas é algum problema com a família, algum problema com o país, ou é porque você queria ficar na Suécia mesmo? Um pouquinho de tudo, menos problema com a família. A família é bem legal. O schedule eu acho, às vezes, meio pesado, mas assim, se tem 2 crianças de 2 anos, não tem um que sobrevive um dia inteiro. Fica cansado mesmo. Mas a família é super legal, as crianças são super amáveis, então com eles eu não tenho nenhum problema. Agora, com o país, no geral, eu acho o pessoal daqui muito rude e mal educado. Então acaba ficando chato você sair na rua, entrar numa fila, alguém chegar e te empurrar porque eles querem teu lugar, sabe? Então acaba fazendo a sua experiência nada legal. E já vim com o fato de que eu já vim pra cá não querendo vir. Então, assim, não ajuda, não dá pra gente Não relevar. ajuda, Tá, mas eu queria tanto estar aqui. Aí, no caso, você tá aí porque você não queria voltar pro Brasil depois da Suécia, né? E você tá vendo algum jeito de voltar pra Suécia em algum momento? Da Suécia eu já tava procurando emprego
mesmo que não fosse na Suécia, que fosse, por exemplo, na Estônia, na Noruega, que fosse mais perto, que facilitasse depois, pelo fato de eu estar trabalhando já no país próximo, eu entrar na Suécia, e eu continuo procurando daqui. Eu tô aqui tem um mês e eu já tô procurando coisa pra lá de novo. E a minha família tá ciente. No momento que eu arrumar, Você acha que no seu coração, no seu futuro, você quer fincar raízes na Suécia? eu me identifiquei muito com o país, com as pessoas, com a cultura, o clima. E pra mim é uma delícia andar na rua e ouvir pessoal falando sueco. É uma língua que eu gosto muito. Não sei por Ah, quê, né? É. Foi o primeiro lugar que eu morei, assim, que eu fui e eu escolhi morar, que eu realmente me senti em casa. Ah, que ah, legal. é bom ver essas experiências assim, que parece que É. sempre dá um clique, né? Se você chegou no Uhum. lugar e seu coração tá ali, deu um clique. É, o legal de au pair, né, é que você realmente você pode ir experimentando cada país. Até. Exato. E é bom as pessoas ouvirem, porque às vezes, tipo, as pessoas foram ser au pair pela primeira vez em algum país, elas estão infelizes, e às vezes é isso, né? Às vezes você não se Uhum. identificou com aquele país. E tem Exatamente. oportunidade aí, tem muita oportunidade de você ir procurar outros, né? E ver. De repente você vai É. querer voltar para o Brasil, ou vai querer ir morar em outro lugar, mas o pair tá aí para isso, né? Você indo como estudante, morar como estudante em algum país é uma experiência muito diferente. Exato. Como au pair, a gente sempre reclama, ai, é chato, a gente mora no trabalho, tá sempre cansativo. Mas eu acho que au pair é o jeito menos cansativo de você morar no lugar. Porque quando você está estudando, você está lá, estou estudando, tenho aqui, tenho que estudar, tenho que trabalhar para me manter, se não tenho dinheiro para comer, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou você vai trabalhando e aquele negócio. Cheguei aqui, tenho que aprender todas as leis desse país, como que eu pago isso, como que eu Uhum, pago aquilo, uhum, onde que eu É. compro essa coisa, meu ralo entupiu, onde é que eu acho alguém? Quando você está como au pair, você não tem todas essas preocupações, então você realmente consegue exatamente. aproveitar e conhecer o país, Nossa, é É, sem se verdade. preocupar com mil outras coisas. é. Cara, só de não ter que se preocupar com pagar conta. E também mudança, né? Porque tem muitos lugares que é difícil, né? Arrumar lugar para morar. E aí você tem que ficar pulando de galho em galho. Aí vem o landlord. Como é que fala landlord em português? Também não sei, não. Proprietário da casa. É, pode ser. Aí É, acho que vem. veio lá o dono da casa falando, não, não vou mais alugar, e de repente daqui a uma semana você tem que se mudar. É É, tem que chato, lidar né? também com a parte chata da burocrática, né? O agora falou seu ralo entupiu, e aí? É. Quando você é au pair, você não tem que pensar nisso. Problema da família. Exato. Realmente, você falou um ponto muito, muito importante, que é a maneira menos problemática É, de começar a sua vida no exterior. é de experimentar, né? É, até você conseguir pegar essa experiência de aprender como viver nesse país e tal. Aí depois que você continuar lá, você já sabe, você já tem essa bagagem. É, É. Exato. Então, o seu é, objetivo agora é para ir para a Suécia. Eu espero muito que você consiga, porque a Lívia e eu, a gente também é apaixonada pela Suécia. é. Já tudo certo, daqui a pouco eu tô morando lá e vocês vêm visitar. Ah, Vamos gente, sim, olha, vamos sim. A gente chama a Bruna, chama a Débora. Exato. vamos mesmo, que é um país lindo. É, Escandinávia é linda, né? É. Ah, Uhum. deixa eu só fazer uma perguntinha da Suécia, porque a gente entrevistou a Débora, eu não sei se você conhece ela. A Bruna que apresentou a Débora pra gente, que ela foi au pair na Dinamarca e host mom na Suécia, né? Ela estava contando pra gente que a Suécia hoje em dia tá meio perigosa. É, Tá tendo aqueles problemas que a gente escutava em outros países na Europa, mas não escutava sobre na Suécia. Então, meio que agora está entrando um pouco mais. Nas eleições, eles votaram para tirar, era hora de trocar a primeira-ministra, por um partido que é mais, assim, anti-imigrante, anti-refugiado, Ai, porque eles estão gente. acreditando que esse vai ser o jeito de resolver. Suécia não aprendeu nada com Brexit, né? a culpa sempre vai para o lado mais fraco, depois percebe que não tem nada. Exato, É, É. exato. Mas ainda assim, sabe, eu voltava às vezes para casa 3 horas da manhã, tranquilamente, de fone, sem ter que ficar olhando pro lado a todo momento. Obviamente, a gente não pode desligar em lugar nenhum do mundo, é. mas o medo de não voltar para casa não existe. É. Você vê criança de 5, 6 anos indo e voltando para a escola sozinha. Então, a segurança, assim, completamente diferente. Hum. Não, eu tava perguntando mais também porque depois que a gente falou com a Débora, eu fiquei meio assim, eu tava louca pra ir pra Suécia de novo, mas eu fiquei meio assim. Aí eu queria É. saber, sei lá.
Mas é aquele negócio, por exemplo, Londres também não é o lugar mais seguro do mundo. Não. Mas a gente anda tranquilo, a gente não tem mais ou esse menos, medo né? gigante de que não deixa a gente presa em casa, sabe? Aqui eu acho que o meu Então, medo maior é como mulher. Vou fazer minhas caminhadas, fazer minhas trilhas. Meio tensa. eu acho que, infelizmente, como mulher, a gente não se sente 100% segura em nenhum lugar. Exatamente, Tem piores e exatamente. tem melhores, Exatamente. mas É. perfeito em nenhum lugar é. Mas aconteceu de eu estar saindo com o Kid e a gente ver uma pessoa correndo e eu já sabia o que é, né? Brasileira, experiente, puxar a criança pra fora, que eu sei que a polícia tá vendo correndo atrás. Já aconteceram 2 vezes em Estocolmo, morava numa área. O pessoal fala que é a área fancy da cidade, então é onde todo o pessoal rico mora. Eu, como au pair, com a minha roupinha da Primark. Tipo, gente, não devia estar aqui, não. Tô andando lá na pessoa, gente, toda vestida de Gucci. É, infelizmente, né, bem centro da cidade, é onde você vê tudo acontecer. Eu vi 2 vezes acontecendo assim na minha frente. Mas, assim, nada que me assustou o suficiente para falar, não, não quero, obrigada. É. Eu fui na Parada do Orgulho em Estocolmo, gigante, evento enorme, e eu segurando meu celular, como se, sei lá, meu oxigênio dependesse naquilo. Como se estivesse no meio do rio. Exato. Foi o dia que eu conheci minha namorada, e na hora ela com o celular dela no bolso, metade do celular fora, e ela tranquila, gente, como Cara, assim? não, isso daí mata o brasileiro. A gente já sabe exatamente em que lugar do corpo a gente consegue esconder exatamente o que a gente não quer que é roubado, e eles, tipo, bota na cabeça e vai. Tudo, infelizmente, né? A gente já tem um parâmetro tão grande. Um pouco felizmente, né? Porque pelo menos a gente tá um pouco preparada. Pelo menos a gente tá preparado, né? Aí a gente chega no lugar, coloca a bolsa pra frente, fecha o vidro, agora. A gente já que isso. Não importa quanto tempo a gente esteja fora do Brasil, a gente sempre vai ser assim, né? Aqui em Exato. Londres começou, sei lá, tem um pouco, bem recente, vou dizer uns 2, 3 anos, começaram a roubar celular, tipo que nem no Brasil, você tá com o celular na mão fazendo alguma coisa, a pessoa passa e pega. É. Começou a ter isso Uhum. aqui. E aí as pessoas ficaram chocadas. Eu comecei a ver no Facebook, as pessoas, nossa, não acredito. Eu, ih, gente, que isso? Não é Que isso, nada. gente? Enquanto isso, o brasileiro já tem um anelzinho na capa do telefone, que se a pessoa puxar, fica preso no seu dedo. Gente, tá aí uma dica de negócio pra gente. Cara, ontem à noite eu tava na rua com a minha amiga que veio do Brasil, né? E aí eu fui contar isso pra ela, né? Ela, "Ih, eu ando aqui que nem brasileira, eu tô aqui agarrada na minha bolsa. As pessoas devem estar A achando gente- que eu sou maluca." Ela assim. Ai, gente, pecado, né, gente? Que é você nascer e crescer no Brasil. Mas Nascer vamos falar, com traumas. pelo menos a gente já tá preparado pro que vier. Pois é. No mesmo dia desse negócio do celular, uma das meninas que estava com a gente, ela é do Irã, e estávamos descendo. 3 suecas, uma colombiana, uma brasileira e uma iraniana no metrô. Me passa um cara correndo, e eu e a menina do Irã, na hora, a gente foi se encostando na parede, tipo, a gente já com medo do que tava vindo atrás dele, e as meninas, tipo, gente, ele só tá com pressa. Tipo, pra gente, não. Não Pra sei. gente, ele tá correndo de alguém. Medo já com o que tá vindo atrás dele. Foi ótimo. As outras na inocência, que isso? Ele só tá com pressa. No meu... No meu país, nem isso, não. Você acha, então, que a sua vida agora é na Europa, é na Escandinávia, não tem essa de voltar pro Brasil, Voltar só pra visitar. só para visitar? Eu conheci uma au pair na Suécia que voltou pro Brasil. Ela não se identificou com lá e voltou pro Brasil em questão, assim, de 2 meses. Então, realmente depende. Tá tudo bem. Pois é, por isso que a gente gosta de mostrar essas histórias diferentes, para o pessoal saber que, Uhum. tipo, cara, cada um faz sua história, né? Exato. Cada experiência é diferente, você só tem que saber identificar o que você está sentindo no momento, igual você se identificou com a Escandinávia, e é lá onde o seu coração tá, e você tá correndo atrás. Exato. Você tem que ver o que funciona melhor pra você. E você pode ir experimentar, você pode ir embora se não for para você e tá tudo bem. Eu achei interessante que você, assim, você tá na Holanda, você não tá curtindo muito, mas você tá meio que fazendo funcionar para você. Como au pair, você tem um certo tempo livre, né? E aí você pode usar esse tempo livre para planejar os seus próximos passos. Exato. Tô procurando como voltar pra Suécia. Tô aprendendo holandês, mais uma língua pra colocar ali. Comprei um baixo essa semana para poder aprender a tocar. Queria aprender a tocar desde muito pequenininha. Então aqui é barato, em questão comparado pelo menos.
E eu tenho É. bastante tempo livre, então senta aqui no meu showzinho, vou praticar. Então, a gente vai dando um jeito. É bom que você tem seus objetivos e tá trabalhando para alcançá-los, e sempre em movimento. Uhum. É porque às vezes a gente pode ficar, né? Pô, não quero ficar aqui, que péssimo, tô super infeliz, e a gente foca muito nisso, ao invés de focar no que a gente pode fazer para Para funcionar pra mudar. gente, né? É. Eu faço um pouco dos dois. Todo Mas não, mundo tem o direito tudo do bem. quê? É. Todo mundo é normal, todo mundo tem o direito de sentar num cantinho, colocar uma música triste e falar como eu sou infeliz. Não é? Fazer clipe, Aquele fazer negócio, Isso, clipe. fazer clipe, Deslizar na parede do banheiro. enxuga a aquele lágrima. negócio, vou parar, eu vou chorar, eu vou enxugar o rosto, eu vou lá e vou fazer, mas eu preciso chorar antes. É isso, mas é É. lógico. É, o equilíbrio, é esse que é o negócio. Se você ficar só na parte de chorar, aí você já entra num processo de depressão. E se você já está no processo de depressão, você procura uma ajuda para sair daí. É. Uhum. A dificuldade pra gente vir de fora é que você quer trabalhar na União Europeia, no geral, é aquele negócio. Então, eu vou procurar alguém na hora de contratar, né? No meu país, se eu não achar, eu vou para a União Europeia. Só depois, se eu não achar, eu vou pensar em dar um visto para alguém de fora. É. Chega na Suécia, será até pior. Vou pensar na Suécia primeiro, depois vou pensar na Escandinávia, depois vou pensar nos nórdicos, depois na União Europeia e depois eu vou para Ai, fora. socorro! É horrível. Mas aí, o que isso me fez fazer foi, vou procurar outros cursos, vou me especializar um pouco mais, e ser um pouco mais interessante na hora que eu aplicar para o emprego. Coisa que a gente pode fazer no nosso tempo livre como au pair, que a gente não teria como estudante ou trabalhando com outra coisa. Exatamente, Aí, ó. exatamente. Aninha, você tá com a sua vida já planejada. Vai dar tudo certo. Isso aí, Amém. menina. Pois é, tá correndo atrás. Tá correndo atrás, sabe o que É. quer, tá correndo atrás, determinada. É. Olha, Olha, e se você que tá ouvindo, você tá assim, pô, mas eu não sei o que eu quero fazer, não sei o que eu quero fazer com o meu tempo livre, não estou gostando do meu ano de au pair. Cara, então aproveita esse tempo livre pra descobrir, sabe? Experimenta umas coisas diferentes. Quando eu tô me sentindo meio sem inspiração, cara, eu vou pesquisando sobre pessoas diferentes. Então, por exemplo, esse podcast eu tô adorando fazer, porque eu adoro ouvir essas experiências diferentes das pessoas. Pra me dar uma inspiração, né? De tipo, ai, de repente você podia fazer isso, fazer aquilo. Enfim. compra um baixo. É. Aproveita o tempo para experimentar as coisas, né? Ânia, se alguém quiser saber mais sobre você, falar com você sobre au pair, qualquer coisa, sobre baixo, é onde que eles te encontram? No Instagram, no TikTok. E eu tenho um canal no YouTube que tá meio que abandonado, mas ele vai voltar. Beleza, a gente coloca na descrição. Se a pessoa estiver interessada na vida na Suécia, no processo da Irlanda para voltar para a Suécia, a Anne Horta é perfeita para isso, para inspiração. Ou se a pessoa estiver nesse perrengue de pegar visto de au pair na Holanda. Eu não cheguei a comentar, né? Esses documentos, nada contra. Eu não precisei. Ninguém me pediu pra ver nada. Ah, você passou esse perrengue para pegar tudo e ninguém pediu nada. Adoro. Mas teve Super gente que legal. não só precisou, como a Holanda reclamou que a assinatura era digital e não quis aceitar. Então, o negócio é de sorte. Isso. Tem que fazer para não correr o risco de você ser uma das pessoas que vai precisar. Mas ninguém me pediu nada. Eu mostrei a minha certidão, a gente não precisa, só vai ficar um ano. Tá bom, então. Vivendo e aprendendo. Beleza. Mas é bom saber. Então, galera, quem tá indo pra Holanda, arruma os documentos aí certinhos, não faz assinatura digital. Só para garantir, né? Só para garantir. Evitar a fadiga. E para saber mais sobre o programa de au pair pela Holanda, pela Suécia, por aí pelo mundo, vocês encontram mais informações no nosso site comofaçoparaseupair.com. Se quiser entrar em contato, quiser participar do podcast, mandar pergunta, sugestão, mandar um oi, falar, tô aqui, tô ouvindo, manda pra gente no e-mail comofaçoparaseupair@gmail.com. E vocês também encontram a gente por aí pelas redes, Instagram, Como Faço Para Ser Au Pair, Facebook, Twitter, Como Faço Au Pair, YouTube, a gente tá lá, o podcast está disponível lá, todos os episódios, Como Faço Para Ser Au Pair, achar lá o roxinho. E o podcast está por aí. Qualquer lugar que você escuta podcast, você vai achar. Spotify, Apple, Deezer, Google Podcast, tá por aí. E é isso, gente. Valeu. Muito obrigada, Ania, por ter tirado um tempinho para conversar com a gente, ser uma fonte de inspiração. Obrigada a vocês. Para descobrir o que você quer e correr atrás do que você quer, sabe? Precisa de uma força e uma determinação muito legal. E eu acho que isso é uma coisa legal para mostrar para as outras pessoas.
não deu certo, vai procura que vai dar certo do outro lugar. No final das contas, depende da gente fazer dar certo. Então, a gente tem que continuar. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada.